intensidade de uma correção, a gente tem que primeiro saber a intensidade de uma correção, para posteriormente a gente trabalhar zona de oferta e zona de demanda. Fechou? A gente vai dar início aí, beleza? Pessoal, retrações de Fibonacci, né? Muita gente conhece Fibonacci, muita gente também não conhece Fibonacci, mas hoje a gente vai dar uma apresentação, né, dessa ferramenta incrível que é Fibonacci. Vai estar falando aí sobre os níveis de interesse, os níveis que realmente importam em Fibonacci e os níveis que eu utilizo no meu operacional, que vai fazer total sentido para vocês aí. Beleza? Pessoal, as retrações de Fibonacci são pontos chaves, tá? Suporte e resistências ocultas. Ou seja, se você não utilizar a ferramenta de Fibonacci, né, a gente vai utilizar a ferramenta de Fibonacci, galera, como uma régua, beleza? Para medir a correção de uma correção de uma impulsão. A gente não utilizar a ferramenta de Fibonacci, a gente basicamente está cego no mercado, né? Então ela é muito importante, galera. Fibo funciona muito, tá? E a gente vai poder observar apenas esses níveis ocultos de suporte e resistência com essas retrações de Fibonacci, com essa ferramenta, tá? As retrações de Fibonacci, pessoal, definem regiões que marcam a intensidade de uma correção, seja de um movimento de alta, galera, ou um movimento de baixa, tá? Independe, movimento de alta de impulsão, movimento de baixa também de impulsão. A gente também pode trabalhar, galera, a retração de Fibonacci dentro de uma lateralidade, uma estrutura de acumulação ou uma estrutura de distribuição, por exemplo. Tudo é válido utilizar tendo o contexto, né, o contexto macro. Beleza? A galera tá chegando aí. Pessoal que for chegando atrasado, pessoal, não tem problema. Volta aí a transmissão, vê do início, beleza? Não deixa passar nada solto. Não é porque você chegou atrasado, quer assistir ao vivo, não tem problema, tá, galera? Vai estar aqui, vai ficar tudo bem claro para vocês. Vamos dar aí sequência. Então, galera, aqui eu tenho um exemplo clássico, né, de o que é uma expansão. Eu tenho aqui movimento de alta prévio, ó. Isso aqui é um movimento de alta prévio, né? O mercado entrega uma impulsão. E posteriormente o mercado, ele entregar uma impulsão, a gente já sabe, né, galera, que o mercado ele funciona com topos e fundos ascendentes, ou topos e fundos descendentes, ou o mercado fica lateral, né? Esses são os três movimentos do mercado. O mercado sobe com topos e fundos ascendentes, ou o mercado cai com topos e fundos descendentes, ou o mercado fica lateral, né, galera? E em todos esses movimentos, a gente terá intensidade, seja de uma expansão de alta ou de uma expansão de baixa. Então, a partir do momento que eu tenho uma impulsão, tenho uma expansão de alta, eu vou trabalhar com níveis de correção. E, galera, algo que é muito comum a gente visualizar, né? E muitas pessoas ainda cometem esse erro. Deixa eu pegar aqui a ferramenta de Fibonacci, né? Algo muito comum, galera. Deixa eu só pegar minha ferramenta aqui, galera, que eu esqueci de pegar a ferramenta do Mirror. Um momento aí. Prontinho, galera. Trouxe minha ferramenta aqui para a gente trabalhar, né? Pessoal, qual é o erro que muitas pessoas cometem ao utilizar a ferramenta de Fibonacci, né? Digamos que nós tenhamos aqui, galera, um movimento de alta, certo? Isso aqui é um movimento de alta. Qual é o erro da grande maioria ao utilizar a retração de Fibonacci? Se a gente tem um movimento partindo desse suporte e finalizando naquele topo, marcando aqui um processo corretivo, ó, o que a galera comete com bastante erro aí, galera? Pega a ferramenta, ó, de Fibonacci. Eu tô no Profit, tá, galera? O pessoal joga o 0% no suporte e o 100% lá no topo, né? E a galera acha que a correção ela se inicia primeiramente em 76,40, primeira retração de Fibo, posteriormente retração de 61,8, né? Depois retração de 50%, e posteriormente 38,2, né? Tem muitas pessoas que cometem esse erro ao utilizar Fibonacci, né? O pessoal acha que pelo fato do movimento ter iniciado aqui no suporte e finalizado lá em cima na resistência, o 0% fica no fundo e o 100% lá no topo. Então a galera deduz que o primeiro nível é 7640 ou 61,8. Só que, galera, tá errado. Quando a gente for utilizar a retração de Fibonacci, a gente não vai utilizar a retração de Fibonacci da impulsão.
e sim da possível correção da impulsão. Então, se o movimento começou aqui embaixo, galera, no suporte, e encerrou lá em cima na resistência, se eu estou falando do processo corretivo desse movimento, o que eu tenho que fazer, galera, é o contrário, né? A ferramenta de Fibonacci eu vou ter que puxar do topo, que é onde inicia a correção. Então, se a correção, galera, está se iniciando no topo, vocês concordam comigo que o 0% tem que ficar no topo? Por quê? Porque é o início, né? Agora, até onde, galera, essa correção pode ir? Até o início do movimento de alta. Se eu estou trabalhando a correção do movimento de impulsão de alta, vocês concordam comigo que o movimento ele pode ir até o máximo aqui de correção de uma possível perna de alta até o início do movimento, que seria o suporte? Então, todas as vezes que eu for trabalhar retração de Fibonacci, né, essa régua, o 0%, galera, ele vai estar se iniciando na correção. Isso vale tanto para um movimento de alta quanto para um movimento de baixa. Então, se eu tenho um movimento de alta, galera, tenho esse movimento de alta, certo? A partir do momento que o mercado começa a corrigir, eu vou puxar do topo para o suporte, beleza? Então, o movimento de alta, vou puxar da resistência ao suporte, a retração de Fibonacci. Agora, Daniel, se o movimento for um movimento de baixa, o mercado cai, ó, o mercado caiu, galera, certo? O mercado caiu e começa a corrigir. De onde eu vou puxar a retração? Galera, eu vou puxar lá de cima, ó, 0% lá em cima e 100% aqui embaixo? Não, né? Por quê? Porque a correção vai se iniciar no suporte. É a correção do movimento de baixa. Então, o que eu tenho que fazer, galera? Se a correção inicia no suporte, né, tá corrigindo o movimento de baixa, eu tenho que inverter essa retração de Fibonacci. Então, o 0% ele vem no suporte e termina lá no início do movimento, ó, na resistência. Então, o primeiro nível de correção, galera, o primeiro nível de retração é a retração de 38,2. Depois, retração de 50%. Depois, retração de 61,8%. E, por fim, aí, a retração de 76,40. Então, no movimento de baixa, galera, mercado caiu. Vou puxar a Fibo sempre do suporte no iniciando o movimento até a resistência. Mercado subiu, galera. Eu sempre vou puxar a Fibo da resistência até o suporte que iniciou o movimento. Fala aí no chat, galera. Ficou claro? Isso aqui é bem básico, tá, pessoal? Isso aqui é bem básico. Eu tive que recapitular isso aqui porque muita gente comete esse tipo de erro quando vai trabalhar a ferramenta. Não sabe quando puxar, onde puxar a retração. Eu puxo do suporte, da resistência, o primeiro nível é 61,8, o primeiro nível é 38,2. Ficou claro para vocês, galera? Fala aí no chat sim, para eu saber. Então, a gente recapitulou, né? Da onde eu vou puxar a retração de Fibonacci. Agora a gente pode dar sequência, galera, e de fato aí entender as características de cada retração e a importância dentro aí do gráfico, né? Dentro de onde a gente for operar, né, galera? Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, retrações de Fibonacci, né? Galera, existem 4 retrações observadas em um movimento expansivo. Isso no meu operacional, tá? As que eu utilizo, 38,2%, 50%, 61,8% e 76,40%. Cada uma aí, galera, a gente vai citar, beleza? Vou mostrar exemplos, mas basicamente, por que é importante, galera, eu ter conhecimento sobre as retrações de Fibonacci e aplicar no meu operacional? Porque eu sempre tenho que comprar após uma correção e vender após uma correção, principalmente quando eu falo do mercado em tendência, né? Isso também se aplica no cenário macro. Trabalhando lateralidade, a gente também vai utilizar essa ótica, mas numa estratégia diferente. Mas aqui a gente pode ver uma expansão, né? E como eu falei, se eu tenho um movimento de alta, o primeiro nível é o 38,2. Por quê? Porque a correção ela se inicia no topo e pode finalizar lá no suporte, beleza? Então, primeiro nível 38, segundo nível 50, terceiro nível 61 e o último ali que eu utilizo 76,40. Então, aqui abaixo a gente pode ver um exemplo clássico, né, galera, de uma correção em uma retração de 61,8. A gente tem um movimento iniciando aqui nesse suporte, o mercado desenvolve, ó, mercado sobe, olha o movimento de alta, galera. Depois marca o topo,
né? Olha como eu pego a minha ferramenta, galera, o zero aqui, ó, tô vendo o zero à direita de vocês? O zero eu coloco no topo e finalizo lá, ó, no suporte. Então, primeiro nível, 38,2, segundo nível, 50%, e o mercado aqui, nesse exemplo, parou aí na retração, ó, de 61,8. E a gente teve um movimento de expansão partindo dessa retração, entregando aí a continuação do movimento. Bem simples, né, galera? Isso aqui é bem básico, tá? Isso aqui é bem básico mesmo. Dando uma recapitulada com vocês, é muito importante. Aqui a gente tem outro exemplo, ó. Correção ao nível de 50% da perna baixa, né? A perna de baixa prévia. Então aqui eu tenho, galera, um movimento prévio de baixa. O que seria um movimento prévio? Um movimento mandatório, né? O mercado vem, ó, entrega o movimento de baixa, começa aqui no topo, ó, joga lá no suporte. Olha o mercado finalizando aqui. O que eu faço nesse contexto, galera? Como é que eu vou trabalhar a retração? Se o movimento de baixa ele encerrou aqui no fundo, ó, e marcou um suporte, eu vou pegar o que, galera? O 0%, que é o início da correção de alta, e o 100% lá no topo. Então aqui eu posso ver que o mercado para onde? Ó? Retração de 50%, né, galera? O mercado vem e para na retração de 50%, faz um duplo teste e posteriormente a gente pode ver como o mercado ele dá sequência no movimento prévio de baixa, né? Isso aqui é aquela famosa frase, operando a favor do movimento mandatório, né? A favor da tendência. Nesse caso, a tendência mandatória era o que, galera? Essa perna de baixa. Então, o mercado corrige 50%, que é uma correção justa para dar seguimento no movimento mandatório, no movimento de baixa, né? Então, aqui é um exemplo clássico da retração de 50%. Aqui, galera, a gente começa a especificar um pouco mais, né, a importância de cada retração e quando eu devo utilizar cada retração. Aqui eu tenho um exemplo, galera, na retração de 38,2 que eu quase não utilizo no meu operacional, tá? Pullback, galera, ou gatilhos partindo da retração de 38,2, eu particularmente não opero, tá? A não ser que o mercado, de fato, galera, esteja em uma super trend, uma super tendência, galera, seja de alta ou seja de baixa. Então a correção na retração de 38,2 tende a ser a retração mais fraca de todas, pelo fato, galera, de ser uma correção curta, beleza? Então a gente tem toda uma impulsão, galera, do movimento de alta. Olha a duração, galera. Mercado sobe, ó, topos e fundos ascendentes. Mercado vai lá em cima, corrige de novo e marca um topo. Por que eu não gosto, galera, de estar efetuando operações na retração de 38,2? Porque, galera, o mercado ele é simétrico, né? Quando eu tenho uma correção que não equivale à duração e dimensão de um movimento expansivo, quando é um pullback curto, né? Quando é um pullback que não condiz com a duração e com a expansão do movimento, ele tem alta probabilidade de falhar, né? Então, no meu operacional, eu evito operar, galera, esses primeiros pullbacks após uma expansão. Geralmente, esses pullbacks, galera, após uma expansão, são aqueles famosos pullbacks na média móvel de 9, do gráfico de 5 minutos, na média móvel de 9, do gráfico de 2, e são os pullbacks que mais dão stop, né? Por quê, galera? Porque aquele pullback não condiz com o movimento expansivo, não é uma correção justa, não é um preço, galera, barato para os institucionais estarem entrando. O único momento que eu vou entrar, galera, em um pullback, em uma retração de 38,2 é quando eu tenho basicamente o mercado em uma super trend, uma super tendência. Se eu tiver uma super tendência no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, cara, aí eu abro uma exceção, aí beleza, aí eu posso operar um pullback na retração de 38,2, aí eu posso operar um pullback nas médias curtas, mas a gente sabe que o mercado, ele fica apenas 30% em tendência, né? E galera, não é toda tendência, detalhe, não é toda tendência que é uma super tendência. Existe uma tendência de alta ou de baixa normal e existe uma super tendência de alta ou uma super tendência de baixa, certo? Então, mesmo o mercado em tendência, e eu falei ontem para vocês, o mercado passa apenas 30% do seu tempo em tendência, mesmo que o mercado esteja em uma super tendência, perdão, galera, isso não significa que na tendência eu vou comprar em 38,2, apenas quando o mercado estiver em uma super tendência. Qual é a diferença de uma tendência para uma super tendência? Uma tendência de alta, o mercado sobe com fractais, o mercado impulsiona, corrige 50%, corrige 61,8, 7640,
impulsiona de novo e continua esse ciclo, corrigindo, né, de forma saudável. A supertendência, a gente tem um fluxo muito forte, seja de um mercado de alta ou mercado de baixa. O mercado sobe numa porrada para cima e desce numa porrada para baixo. E geralmente, numa supertendência, o mercado vai corrigir 38,2% na grande maioria das vezes. Mas é aquilo, se o mercado passa apenas 30% do tempo em tendência, e se uma supertendência é algo raro, significa que provavelmente aí uma supertendência você só vai ver aí 10 a 15% das vezes dentro de uma tendência. Então é um evento que não é muito comum, né? Mas quando identificado, a gente pode sim operar a favor do 38,2. Mas em grande parte das vezes eu não utilizo, né, galera, essa retração para observar um pullback, porque eu sei que grande parte das sardinhas estão se posicionando no primeiro pullback média, no primeiro pullback após o movimento de alta e o primeiro pullback principalmente aí após o movimento expansivo, né? A galera já acha que o mercado vai explodir, seja para cima ou seja para baixo, e já entra antecipadamente, gerando liquidez para os big players, né? Então, vamos lá, galera. Aqui eu trouxe um exemplo, ó, de como eu não gosto de operar, né, a retração de 38,2. Eu trouxe um exemplo, galera, em Apple, tá? Aqui a gente tem um movimento em Apple, galera, no gráfico de 5 minutos. A gente tem o mercado entregando aqui, ó, uma impulsão. A gente tem uma impulsão de alta. Olha o mercado aqui entregando uma perna expansiva de alta. Uma impulsão, né, galera? E o que acontece? Após a impulsão, ó, olha que interessante, galera. Após a impulsão, o mercado impulsiona. Ele vem e entrega um primeiro pullback, ó, em retração de 38,2 da correção do movimento de alta. Então, muita gente compra aqui, galera, essa barra, ó, essa barra que é violada aqui, ó. Muita gente compra na violação dessa barra com o stop na mínima aqui, ó, curtinho, né? Geralmente, galera, isso aqui é pullback média móvel de 9, né? Às vezes até mesmo uma média móvel de 20, ou apenas o primeiro pullback, que para quem não utiliza médias móveis, a gente pode ver como grande parte das vezes o primeiro pullback, ele gera muito stop. Por quê? Porque geralmente o primeiro pullback ele é composto pela galera que não participou do início do movimento prévio de alta. Ou seja, é a galera ali que está literalmente de fora do movimento, é a galera que está ansiosa, a galera que acha que o mercado vai explodir para cima. E também tem o fato da retração de 38,2 não ser uma correção justa, como eu falei anteriormente para vocês. Então aqui a galera que comprou, ó, foi estopada logo depois. E onde é que o mercado, pessoal, ele entrega um movimento bom de alta? Quando a correção é justa, né? Quando o preço volta a ficar justo, né? Volta a ficar barato. Então o mercado recua lá na retração de 76,40 e entrega um gatilho comprador. E aí sim, pessoal, nós temos um mercado dando sequência ao movimento de alta, né? Isso aqui não é só nesse exemplo, são vários exemplos que o mercado frustra o pullback em 38,2. Então, isso já mostra como a gente tem que ter atenção. Isso aí, se vocês olharem no gráfico de vocês, vocês vão tirar a própria conclusão, né? Grande parte dos pullbacks falham em 38,2. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos dar sequência. A gente já viu aqui a retração de 38,2. Viu o exemplo em Apple, né? Como falha. Agora a gente vai ver o que, galera? A retração de 50% de Fibonacci, né? Galera, a partir da retração de 50%, eu já começo a olhar para oportunidades, né? Eu já começo a olhar, galera, para oportunidades. A retração de 50 já me agrada muito, porque ela é uma retração, ela é uma correção super saudável, pois temos uma correção que é justa, galera. É uma correção que corrige metade do movimento, seja um movimento de alta, ou seja, um movimento de baixa, né? Trabalhando metade da movimentação anterior. É uma região justa para o reposicionamento dos institucionais. E geralmente, galera, a retração de 50%, ela vai confluir com uma troca de polaridade. Daniel, o que é uma troca de polaridade? É um topo que, quando for rompido, vira um suporte, né? Então, basicamente, está apoiada por um suporte ou por uma resistência. Grande parte das vezes, 50% de FIBO está apoiada por uma troca de polaridade, né? E é uma correção justa, é uma correção que vem com captura de liquidez. Então, é uma correção que eu já começo a gostar, galera. Já começo a gostar e trabalhar essa retração, beleza? Então, a gente tem um exemplo aqui no mini dólar, ó. Galera, a linha bem básica, tá? Só uma introdução à retração para vocês entenderem como é que eu enxergo. Mas aqui a gente tem um forte movimento direcional de alta no dólar, tá? O dólar entrega esse movimento forte direcional na alta e a gente tem uma correção, ó, em 50%.
E olha o que eu falei para vocês, olha os primeiros pullbacks aqui, ó, galera que tá comprando aqui, ó. Muita gente comete esse erro, né, galera? O mercado expande, aí o pessoal não pegou o início do movimento, vai querer comprar onde? Aqui, ó. Né, a correção curta. Isso aqui é indução, tá, galera? Isso aqui é manipulação. Muita gente vai estar comprando desesperada, com medo do mercado continuar subindo, né? E aí compra aqui, o mercado vem e estopa posteriormente, tira da compra. E onde é que o mercado entrega novamente um bom movimento de alta, galera? Após o mercado corrigir na retração de 50, né? Então a retração de 50 é o primeiro nível que a gente vai estar observando como uma possível região de interesse. A gente vê aqui uma oportunidade de compra, né, galera? Se tiver contexto de fato, é uma boa oportunidade de compra, né? A gente tem troca de polaridade, a gente tem um fechamento do pregão aí anterior passando aqui, né? A gente tem um padrão 1, 2, 3, ó. Aqui geraria uma boa compra, né? Então olha o movimento que segue posteriormente após o mercado testar essa região. É um primeiro nível que eu já começo a ficar de olho. Daniel, como é que tu sabe qual retração tu vai trabalhar? Como é que tu sabe qual retração de fato te interessa? Galera, tem todo o critério, tá? A gente vai ver, talvez a gente vai ver isso, tá? Mas todo o critério, porque é uma aula mais complexa e mais completa. Mas cada retração tem a sua função e tem os critérios para estar posicionando o seu trade nessa região do mercado. Beleza? Já na retração, galera, de 61,8 é a melhor oportunidade para os institucionais, beleza? A correção na retração de 61,8 é a melhor oportunidade para os institucionais se reposicionarem, ou seja, eles estavam comprados e encerraram a posição deles parcialmente no topo, a retração de 61,8 é um ótimo ponto para eles se reposicionarem, ou seja, comprar mais ou vender mais, ou, galera, adicionar mais lotes, né? Tava comprado, o mercado desceu de novo, então vou comprar mais ainda. Por quê, galera? Porque é além de 50% e porque é próximo, ó, a retração de 61,8, ela é próxima ao início do movimento, né? Lembra que eu falei ontem, galera, sobre liquidez? Né? Lembra que eu falei ontem? E agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que a retração de 61,8 é uma das retrações mais importantes de Fibonacci? Já pararam para pensar por que todo mundo fala da retração de 61,8? Por que realmente partem bons movimentos da retração de 61,8? Fala aí no chat, galera. Alguém consegue me dizer no chat algo que justifique o porquê a retração de 61 ela é uma retração importante? Ela é uma correção justa? Alguém consegue dizer aí no chat, galera, em poucas palavras? Vamos ver se a galera acerta. O pessoal aí tá dizendo no chat. Pessoal, vamos lá. A retração de 61,8, ela é uma retração muito importante. Ela é uma retração muito validada. Por quê, galera? Porque, lembra da aula de ontem que a gente estudou sobre liquidez? Vocês lembram que eu falei o seguinte? Que dessa perna de alta, agora a gente vai focar no que aqui, galera? Vamos focar nessa perna de alta prévia, beleza? Marquei o quadrado. Vamos olhar só para essa perna de alta. A galera que vai comprar esse movimento, pessoal, a galera que entrou aqui, ó, a galera que entrou aqui abaixo e está conduzindo essa operação, muitos deles, galera, deixaram stop loss aonde? Aqui no suporte, ó. A mesma leitura de ontem, galera. A mesma leitura de ontem, ó. A gente vai ter o quê? Muita gente jogando stop loss aqui nesse fundo, né? A galera que compra pré-rompimento aqui, pessoal, muitas das vezes também, ó, vai deixar o stop loss, vamos mudar a cor, nesse fundo, beleza? A galera que compra o rompimento, pessoal, do pivô de alta, também, muitos deles vão deixar, ó, o stop loss nesse fundo. Ou seja, a retração de 61,8, ela ultrapassa 50% do movimento. Ou seja, quando o mercado retrai em 61,8 de um movimento de alta ou de baixa, isso vai nos dizer duas coisas. Vai capturar liquidez em inflexões, ó, em fundos ascendentes. Muita gente que está conduzindo vai ser tirada da compra, ou seja, vamos ter liquidez sendo acionada, os vendedores aqui estão lucrando, né? E a gente também vai ter o segundo fator, que é muitos players vão estar sendo assustados, galera. Por quê? Porque 61,8 é além de 50%.
muita gente que estava comprada vai encerrar a sua posição de compra com medo do mercado retornar para o suporte. Então a gente tem dois fatores primordiais para que os institucionais eles surpreendam a todos e entrem novamente próximo, galera, ao ponto de entrada. Ou seja, esse preço, quando o mercado está em 61,8, ele se torna mais barato para os institucionais, ele espanta as sardinhas, muita gente vai sair fora dessa compra e também tem muita gente que vai ver o mercado retornando na venda aqui, galera, ó, com a pressão de venda e vai começar a vender nessa região, né? Muita gente vai vender para buscar o quê, galera? Retração, né? Muita gente vai vender para buscar reversão, uma retração de 7,640, o suporte, muita gente vai vender. Isso vai gerar o quê, galera? Liquidez, né? A galera que vende vai deixar o stop, ó, nesse topo. Então, a gente tem muita liquidez, tem todos os fatores se alinhando para a retração de 61,8 ser o melhor ponto para entrar novamente uma pressão de compra. E o que acontece? Geralmente a retração de 61 entrega os melhores movimentos de mercado, né? E olha só, os comprados surpreendendo todo mundo. E só quem vai participar da retração de 61, galera, é quem? Os institucionais, tá? Os institucionais. E detalhe, galera, além disso, né? Além disso tudo, a gente pode ver muitas das vezes o mercado entregando o gatilho em 38,2, em 50%, estopando essa galera que comprou aqui, ó, e entregando o movimento lá de baixo. Ou seja, a galera que foi estopada antes dificilmente vai comprar aqui embaixo. Por quê? Porque vai ficar com medo, né? Pô, já fui estopado antes, vou comprar de novo? Isso é o pensamento da sardinha, né, galera? Então, realmente, a retração de 61, ela se torna a melhor retração para você estar se posicionando. Beleza? Show de bola, galera. Pessoal aí respondendo no chat. É isso aí, galera. Estão acertando. Parabéns, é isso aí. A gente vai ver um exemplo, galera. Ó, um exemplo de um movimento de baixa. Observem a correção na retração de 61,8 no S&P 500, né? Aqui a gente tem um movimento, galera, de baixa, ó, movimento de baixa, mercado impulsiona na baixa, né? A gente pode ver que vai ocorrer uma correção em 50% do movimento, mas não vai ser suficiente, né, galera? A gente tem uma correção em 50%, ó, só que não é suficiente, né, galera? Por que a correção de 50% nesse movimento não foi suficiente? Aqui já abre uma margem para vocês me perguntarem. Daniel, quando é que eu sei que é melhor me posicionar em 50%? Quando é que eu sei que é melhor me posicionar em 61,8%? Quando é que eu sei que é melhor me posicionar em 7,640? Galera, a gente vai saber quando é o melhor ponto para se posicionar quando esses níveis de retrações de Fibonacci, seja 50, 61 ou 76, confluírem com uma região de captura de liquidez. Lembra que a gente estudou ontem, galera, que a liquidez é o combustível do mercado? Vocês lembram que a gente conversou sobre isso ontem? Então, o que a gente pode ver aqui na retração de 50 que não tem, né? Que na retração de 61 tem? Galera, fala no chat aí. Qual é a diferença dessa região de 50%? Ó, vamos marcar para ficar bem evidente para vocês. Vou até aumentar aqui a grossura. Ó. Qual é a diferença da retração de 50 para a retração de 61 aqui em cima? Ó, o Gladson falou topos. É isso aí. Quem mais? Quem mais consegue aí, galera? Está acrescentando, né? Qual é a diferença dessa região que passa os 50% e essa região que passa o 61? O Eduardo falou, captura de liquidez, né? Então, a gente tem a resposta agora, galera. Daniel, quando é que eu evito vender aqui nesse exemplo em 50% e preferir vender mais acima em 61,8%? Quando essa região, galera, de 61,8%, 50% ou 7,5% também confluir, né, com regiões de captura de liquidez. Olha aqui, galera, essa região de topo, né? Imagina quantas ordens, galera, de vendedores estavam passando exatamente nessa região, né? Exatamente nessa região. Então, pensem comigo, galera. Por que eu vou vender em 50% nesse exemplo específico, galera? Nesse exemplo específico,
se eu posso vender mais acima em 61,8, né? Se eu entendi ontem que na aula a gente falou que a liquidez é o combustível do mercado. Então, se o mercado corrige, galera, em 50%, mas não captura liquidez, dificilmente esse mercado vai continuar caindo. Por quê? Porque o mercado não pegou combustível, né? É que nem você pegar um carro qualquer, você vai ter que pegar aí, galera, 100 quilômetros numa estrada, né? 100 quilômetros e você colocou apenas 15 reais de gasolina. 15 reais de gasolina a gente sabe que não dá para nada. Então você está com 15 reais de gasolina no seu carro. Você tem um destino de 100 quilômetros, né? Você começou a andar, o carro até vai até certo ponto. Ele vai andar, mas no momento o carro vai pregar, o carro vai parar pela falta de combustível. Aqui foi a mesma coisa no S&P 500, galera. O mercado retraiu 50%, mas não capturou liquidez, mas não obteve combustível, né? Não estava com o tanque cheio, ou metade do tanque, né, galera? Às vezes o mercado para no suporte para andar os 100 quilômetros do exemplo que a gente estava utilizando. Então o mercado vem, joga para baixo 50%, mas não estava com combustível suficiente. E o que acontece? O mercado volta, galera. Por quê? Porque não teve mais combustível, teve que ser guinchado, né? O carro teve que ser guinchado. Foi guinchado, ó. Olha a analogia, o carro foi guinchado, o mercado voltou e foi aonde, ó? Na região de captura de liquidez. Olha o topo. Olha aqui, galera, atenção, ó. Atenção. Olha esse topo de liquidez. Olha esses topinhos de liquidez. O que acontece aqui, galera? O que acontece aqui, meus amigos? O mercado literalmente limpa toda a liquidez. Agora, voltando para o exemplo do carro, agora sim a gente tem um carro com combustível, galera. Dá para andar 100 km, dá para andar 200 km, dá para ir embora se quiser, né? Aí, além disso, galera, para gerar mais combustível, o que a gente tem aqui? Galera, o que a gente tem aqui, ó? Antes do mercado falhar, qual é esse movimento aqui que o mercado faz? Atenção, galera, abre a mente, pessoal, abre a mente. Qual é esse movimento que o mercado faz aqui, ó? Qual é esse movimento aqui? Como é que se chama esse movimento que o mercado faz na retração de 61,8? Falso pivô. Ele faz um pivô de alta, né? Pivô sem contexto. Exatamente, Washington. E esse pivô sem contexto, galera, vai induzir muita gente a comprar na cara dessa região. E aqui que eu falo para vocês, olha a manipulação, galera. Olha a manipulação. Muita gente foi manipulada a comprar numa região de captura de liquidez. Ou seja, muita gente estava ali, ó, apostando que o carro não ia mais conseguir. Mas o carro estava fazendo o quê? Enchendo o tanque de combustível. E o que acontece, ó? Mercado volta tudo. Mercado cheio de combustível, galera. Limpou liquidez, corrigiu de forma saudável, induziu a galera a comprar. E quando a gente tem a indução, galera, quando a gente tem a indução nesse falso pivô de alta, a galera que compra aqui, pessoal, vai pôr o stop, ó, nesse fundo. Ou seja, no momento que o mercado voltar, vai também limpar a liquidez de quem comprou esse pivô de alta nessa região, né? E aí, ó, o mercado tá totalmente com combustível. E aí sim, galera, a gente tem um baita, mais um baita de um movimento baixo, né? Aí lembra que eu falei ontem para vocês que quando eu tô operando, galera, eu gosto de entrar no início da festa. Eu não gosto de pegar o final da festa. Então, nesse contexto, onde é o início da festa? Exatamente nessa região, né? Galera, se vocês acham que a gente começou, a gente nem começou ainda, tá? Isso aqui é só o começo, vocês vão pirar, cara. Vamos lá. Agora a gente vai falar, galera, da retração de 76,40. Galera, a retração de 76,40 é uma correção específica, pois ela só deve ter validação caso rompa a retração de 61,8 de forma esticada, sem defesa na retração de 61. Então, podemos concluir que na região de que passava a própria retração de 61,8 é uma região de interesse para os institucionais, pelo acúmulo de ordem. Logo, a região que o preço pode segurar pode ser a retração de 76,40, onde o movimento de expansão
surpreende a todos e defende o movimento de expansão prévio, ou seja, nesse exemplo, defende o movimento de alta, evitando a perda da mínima, galera, evitando essa perda de mínima, evitando uma reversão, certo? Então, galera, quando é que a gente vai considerar a retração de 76,40? Quando a gente tem a retração de 61,8 sendo rompida de forma esticada, né? E por que, galera, às vezes há agressão da retração de 61,8? Vocês já pararam para se pensar? Pô, Daniel, eu disse que a retração de 61 é uma das mais fortes de todas, certo? Mas por que às vezes, cara, tem aí a agressão da retração de 61,8? Por que às vezes eu vou comprar ou vender na retração de 61, a favor da retração de 61, e mesmo assim eu sou estopado? Porque, galera, às vezes na região que passa a retração de 61,8, nós temos muitas ordens, seja de comprados ou seja de vendidos. Então, o que acontece? Os institucionais, eles veem essa região, às vezes, de 61,8, por exemplo, e eles veem que tem muita ordem, cara. Muita ordem. E eles falam, galera, falam para si mesmo, por mais que a retração de 61 seja muito forte e respeitada, hoje a gente vai lá naquela retração e vai limpar toda a liquidez. E a gente vai entregar um bom movimento aonde? Em 76,40, que também é um ponto de muito interesse, é um ponto novo, né? Ninguém vai esperar que um baita movimento vai partir daquela região. Então, basicamente, galera, quando a gente está comprando, né? Quando a gente está comprando em 61,8 ou 76,40, a gente está comprando barato. É um preço muito justo e é um preço que vai pegar todo mundo de surpresa. Posteriormente eu vou mostrar para vocês, né? Mas, refletindo e recapitulando, quando a retração de 61 vai ser rompida, galera? Quando ela tiver muita liquidez, quando for um suporte muito relevante que está confluindo com aquela região. Então o mercado vai cair um pouco mais e vai entregar um bom movimento mais embaixo em 76,40. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos dar sequência. A gente deu uma recapitulada bem básica aí nas retrações de Fibonacci, certo? E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo, ó, em Bitcoin, beleza? Da retração de 76,40. Então, olha só, eu falei anteriormente aí para vocês, galera. Eu tenho o mercado do Bitcoin, gráfico de 5 minutos, né? E aí a gente pode ver, ó, que a retração de 61,8 conflui, galera, com um baita suporte. Galera, pelo amor de Deus, olha esse suporte no Bitcoin. Olha esse suporte no Bitcoin, galera. É um baita de um suporte, né? A gente pode ver que a galera que comprou aqui embaixo está conduzindo por inflexão. E tem muita liquidez nesse suporte, né, galera? Então, a gente pode ver claramente que tem muita ordem de comprada. É um fundo muito bonito. Nesse caso, observem como os vendedores, os institucionais, eles observam esse fundo. E o que acontece? A gente tem a captura de liquidez da retração de 61. E aonde é que vai partir o bom movimento, galera? Lá de 76,40, certo? Lá de 76,40. Daniel, toda vez que o mercado testar uma retração de 61, eu devo comprar se vier do movimento de alta? Ou, Daniel, toda vez que o mercado, no movimento de baixa, corrigir na retração de 61,8, eu devo vender? Não, galera. Você só vai abrir a operação a favor do 61,8 se na região do 61,8 tiver captura de liquidez de um suporte ou uma resistência prévia. Se você vê o 61, galera, se você vê o 61 que não tem, né, uma região boa de liquidez, você vai evitar operar no 61 e vai esperar o próximo nível, por exemplo, o 7640, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, galera, o 7640 confluindo também com um baita suportezinho, né? Então aqui é um ponto interessantíssimo, né, galera, para eu estar efetuando uma operação de compra. Observem esse gráfico de Bitcoin, onde nós temos a retração de 61,8 sendo rompida de forma esticada. Nesse caso, a retração de 76,40 se torna muito forte. Quando não temos a retração de 61,8 respeitada, podemos deduzir que a demanda, né, os comprados, o interesse, está na região de 76,40, onde os institucionais buscam liquidez bem próximo ao fundo, né,
bem próximo ao fundo, bem próximo ao início do movimento. Fechou, galera? Então, pessoal, aqui a gente encerra a nossa parte de retração de Fibonacci. Bem básico, tá, galera? Bem básico mesmo. E agora, meus amigos, a gente começa a estudar zona de oferta e zona de demanda. E aqui, galera, o bicho vai pegar, tá? O bicho vai pegar e eu tenho certeza que a cabeça de vocês também vai pirar, porque o que a gente vai ver aqui, galera, eu não sei se vocês já viram, tá? Mas vai mudar a mente de vocês. Vocês vão começar a ser mais seletivos nas entradas. Vocês vão começar a ter mais critérios para abrir uma operação. E com certeza, se vocês aplicarem isso aqui, vocês vão ser mais objetivos. Vão começar a fazer poucas operações. Mas nas poucas operações, a assertividade e o lucro que vocês vão inserir no mercado vai ser bem grande, né? Então vão ter menos exposição no mercado, mais objetividade, mais lucro, reduzir o número de operações. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar zonas de alta probabilidade. E o que são as zonas de alta probabilidade, galera? São as zonas de oferta e zona de demanda. Beleza? Então, só beber uma aguinha aqui, galera, a gente já vai dar sequência. Vamos lá, galera. Deu uma tossida aqui. Garganta pega, mas vamos lá. Pessoal, zona de oferta e zona de demanda, né? Essas regiões estão totalmente ligadas, galera, às falhas de estruturas e liquidez, beleza? Essas regiões, meus amigos, estão totalmente ligadas às falhas de estruturas e liquidez. Então, toda vez que a gente falar de zona de oferta e zona de demanda, vão estar ligadas a esses dois fatores. Então, o preço, meus amigos, costuma limpar a liquidez antes de promover movimentações, gerar topos ou fundos relevantes em estruturas ou retrações, certo? E galera, temos alguns contextos para trabalhar a oferta e a demanda, essas zonas. E algum desses contextos, vou citar aqui para vocês: acumulação ou distribuição, reacumulação ou redistribuição, né? Nas extremidades. Aqui eu estou falando de um mercado lateral, estou falando de Wyckoff, galera, teoria de Wyckoff. Daniel, o que é o Wyckoff? A gente vai ver amanhã a teoria de Wyckoff, a metodologia Wyckoff, de forma bem básica, beleza? Mas a gente também pode observar a zona de oferta e zona de demanda no meio de estruturas de Wyckoff, ou seja, o mercado está lateral, o mercado está numa acumulação, o mercado está numa distribuição, o mercado está numa reacumulação, ou o mercado está numa redistribuição. Pô, Daniel, eu sei que em mercado lateral eu tenho que operar de fora para dentro, ou seja, vender resistência e comprar suporte. Tu tá me dizendo que no mercado lateral dá também para eu lucrar no meio dele, ou ali no 61, ou no 7640? É exatamente isso. Então, dá para a gente lucrar através da zona de oferta e zona de demanda no meio das estruturas de Wyckoff, galera. Ou para melhor, quem diz aí, né? Wyckoff. Então, tem muita gente que diz o Wyckoff e muita gente diz Wyckoff, né? Então, galera, também podemos lucrar na zona de oferta e zona de demanda. E aqui, galera, a gente já pode ver, né? A gente já pode ver como é algo completo, zona de oferta e demanda. Por quê? Além de eu poder lucrar em lateralidade, eu também posso lucrar em tendência. Eu posso, galera, lucrar através do processo de formação de tendência, né? Dentro de uma onda 1, dentro de uma onda 3, dentro de uma onda 5, né? Eu posso estar lucrando também, galera, através de zona de oferta e zona de demanda. E também posso lucrar após ciclos da perna expansiva, né? Junto ao processo corretivo, ou seja, onda 2 e onda 4, ou correção ABC, beleza? Como assim, Daniel? Correção ABC? Geralmente o mercado ele funciona através de 3 ondas expansivas, né? Galera de Elliott curte bastante contar a onda. Eu geralmente não utilizo contagem para efetuar a operação, mas algo padrão do mercado
é que após 3 ondas expansivas, ele tende a corrigir ou lateralizar, certo? Então, após, galera, 3 ondas expansivas, após uma tendência de alta, é muito comum o mercado fazer duas coisas, e incomum ele fazer uma. O que é incomum? Após 3 ondas expansivas, o mercado continuar subindo. Isso é incomum, tá? É anormal. Isso aqui só vai acontecer se o mercado, de fato, quiser limpar a liquidez desse topo ou estiver numa super tendência com um fluxo muito forte de alta, certo? Agora, o que é comum, galera? Ou o mercado entregar um A, B, C corretivo e corrigir esse movimento de alta. Isso aqui é muito comum acontecer, tá? Muito comum. Mas também é muito comum, após uma tendência, após um movimento de alta, o mercado simplesmente lateralizar. Beleza? Entregar uma distribuição. Isso aqui é muito comum, tá? Então, eu posso lucrar, galera, nessa leitura, nesses dois aspectos, seja no mercado lateralizando após uma tendência, ou seja, o mercado entregando aí um movimento de A, B, C corretivo. Beleza? Então a gente vai ver posteriormente alguns exemplos, tá, galera? Mas isso aqui é aplicado tanto em lateralidade quanto em tendência. Fechou? Então, como eu disse antes, galera, né? Os institucionais montam um cenário para os próprios lucrarem no futuro, né? Eles induzem, galera, você que está começando no mercado, eles induzem a galera que está simplesmente operando de forma subjetiva, né? As sardinhas, o varejo, eles induzem até mesmo outros institucionais, né? Galera, tem muito institucional que às vezes opera mal e é induzido a um contexto errado. Então, quem realmente movimenta o mercado e opera de forma objetiva vai montar cenários para quem não opera de forma objetiva, para quem opera de forma aleatória, entrar em contextos e operações que não fazem sentido numa visão correta, mas fazem sentido numa leitura objetiva, certo? Então, com essa informação, nós podemos trabalhar com faixas de memórias de preços motivadas por topos e fundos anteriores, que são as regiões, o que, galera? De captura de liquidez. Isso se encaixa tanto em estruturas micros, galera, micro do mesmo dia, quanto estruturas macro, topos, fundos de dias anteriores, semanas anteriores ou meses anteriores, tá? Então isso aqui a gente aplica tanto no micro, tempo gráfico menor, quanto no macro, tempo gráfico maior. E a gente vai caracterizar, galera, essas faixas de memórias de preço como zona de oferta ou zona de demanda. Beleza? Então, galera, a oferta, ela está relacionada a uma forte região de interesse institucional, ligada aos vendedores, trazendo uma grande probabilidade de, naquela região, termos várias estruturas, capturas de liquidez e movimentos fortes de rejeição. Galera, muita atenção. Eu peço a atenção de vocês. Isso aqui vai mudar a vida, o operacional, a forma que você enxerga o mercado. Eu não tenho dúvida. Detalhe, falhas de estrutura, certo? Falhas de estrutura. Aqui eu já posso caracterizar o pivô de alta ou de baixa sem contexto, que a gente já deu uma introduzida. Captura de liquidez, ou seja, galera, topos macro, fundos macro, né, o mercado limpando liquidez, ou movimentos fortes de rejeição. O que seria movimentos fortes de rejeição? Vocês já ouviram falar, galera, das barras de exaustão? Né, aquelas super barras numa região de liquidez, um volume alto, um clímax, né? Então isso seria movimentos fortes de rejeição. Daniel, eu não tô entendendo muito bem, tu tá falando japonês aqui, tu tá falando alemão. Cara, eu não tô entendendo muito. Muita calma, meu amigo. Daqui a pouco a gente vai ver exemplos. Eu te desafio a você não entender. Beleza? Vamos lá, galera. E a demanda está relacionada a uma forte região de interesse institucional ligada aos compradores, trazendo uma grande probabilidade de naquela região também termos esses conceitos que eu falei anteriormente. Não lembra que eu falei ontem, galera, que o meu operacional, o que eu busco operar
são regiões de alta probabilidade. Galera, alta probabilidade. Isso não significa que eu não vou levar stop, eu posso levar. Mas é alta probabilidade, significa que eu vou mais acertar do que errar, né? O risco-retorno ele sempre vai ser imenso comparado à perda, né? O retorno vai ser imenso comparado ao que eu vou perder, né? Então eu tenho que operar, eu tenho que ter um operacional que me leve a buscar operações em regiões de alta probabilidade. E é importante, galera, ressaltar que nós não vamos trabalhar essas regiões de forma isolada. Por isso temos que ter alguns fatores primordiais que tornam essas regiões como de forte interesse. Seja, galera, de compra ou seja de venda. E, pessoal, uma regrinha do meu operacional, beleza? Uma regrinha do meu operacional é a seguinte: eu não posso abrir uma operação se eu não tiver no mínimo 3 ou 4 confluências. O que seriam confluências? Vou recapitular, eu falei ontem. Confluências são fatores que, em conjunto, um a um, me levem ao mesmo objetivo, me levem à mesma tomada de decisão, certo? Então, eu vou citar agora alguns contextos e confluências, mas existem vários outros, como eu falei. Essa aula é uma aula básica, tá, galera? Mas, geralmente, eu busco em zona de oferta ou demanda retrações de Fibonacci em contexto. Quando eu falo em contexto, eu quero dizer o quê, galera? A favor dos tempos gráficos maiores, a favor do cenário macro. Ativação ou ativações de estruturas sem contexto, chamando o varejo e os desinformados. Isso geralmente são os pivôs e pullbacks em regiões sem contexto. Então, por exemplo, se eu vejo um pivô de alta numa zona de oferta, que é uma região de interesse vendedor, que é uma região que não faz sentido comprar ali, eu fico de olho na falha daquele pivô de alta, porque ali pode gerar um grande interesse, porque geralmente essas estruturas vão limpar a liquidez e vão induzir os desinformados a comprarem naquela região. E os desinformados comprando naquela região vai me gerar a oportunidade de capturar a liquidez deles. Ou seja, é uma região de alta probabilidade de exercer força contrária, certo? E geralmente, pessoal, o preço chega nessa região de forma anormal. O que seria de forma anormal, galera? Chegar esticado. O mercado chega nessa região de oferta ou essa região de demanda, ele chega esticado, sem corrigir. Às vezes com deriva, né? Às vezes com barras de exaustão elefante, ou às vezes subindo com várias barras em sequência. Ou seja, tá esticado, né? Tá sobrecomprado. É um preço caro. É uma alta probabilidade naquela região falhar, né? É alta probabilidade de ter o quê? Clímax, né? O mercado perder força e jogar para baixo. Também busco nessas regiões como confluência troca de polaridade, seja micro, galera, seja de um fundo do mesmo pregão, seja de um topo do mesmo pregão, né? Ou de topos ou fundos macro de dias anteriores, semanas anteriores, de tempos gráficos maiores. Beleza? Galera, isso aqui é muito importante, tá? É primordial termos apoio do cenário macro, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, galera, se não tiver apoio do cenário macro, o que é o cenário macro, Daniel? São os tempos gráficos maiores. Como eu falei ontem, nós vamos operar o tempo gráfico menor, gráfico de 5, gráfico de 2 minutos, mas tem que estar a favor do gráfico diário, gráfico de 4 horas, gráfico de 60. Se você for aplicar o que eu estou falando aqui apenas no gráfico menor, em um tempo gráfico, não vai dar certo. Tá? A gente tem que sempre estar operando, galera, a favor dos tempos gráficos maiores, no micro reagir ao macro. Beleza? Então a gente vai fazer uma análise toda pelo macro e no micro a gente vai buscar o que eu estou falando aqui. Fechou? Então é primordial termos apoio do cenário macro. Logo, estamos falando da alternância nos tempos gráficos. Sempre os tempos gráficos maiores confirmarem tal contexto. Isso fortalece uma zona de oferta ou uma zona de demanda. Então, o que a gente pode ver aqui, galera? A gente pode ver aqui, ó. O que seria uma zona de oferta? Primeira coisa que eu vou trabalhar, galera, é com essa movimentação de baixa. O mercado vem, forma impulsão, correção e nova impulsão. Certo? Então, onde é que é a zona de oferta, galera? É quando o mercado retorna
nessa região a partir de 50% de Fibonacci, a partir, galera, de 61,8 ou 7,5 ou 7,640, tá? Então a zona de oferta é uma região que pode gerar uma oportunidade a favor do movimento prévio de baixa. Lembra que eu falei que a gente pode aplicar a zona de oferta ou demanda tanto em tendência quanto em lateralidade? Então eu classifico essa região, galera, como zona de oferta, né? E eu posso observar o que aqui? Que nessa região, muitas vezes eu vou ter troca de polaridade, certo? Eu vou ter captura de liquidez aqui mais acima, ou eu vou ter induções, né? Eu vou ter pivô de alta aqui, ó, sem contexto. Então são essas regiões que eu fico de olho para efetuar uma operação de venda. Por quê? Porque eu vou estar operando a favor do movimento mandatório prévio. E qual seria o movimento mandatório prévio nesse contexto, galera? Seria o movimento de baixa, né, galera? Esse movimento de baixa que teve memória vendedora, olha só, né? Então a zona de oferta ela vai estar a favor do macro, ela vai estar a favor do movimento mandatório prévio. Logo, se eu for pegar uma operação de venda nessa faixa de preço, eu vou estar operando a favor da força predominante dos vendedores. E eu vou estar pegando o início da festa. Galera, nós temos que operar sempre para pegar o início da festa. O meio da festa, né, o final da festa não nos interessa, galera. Não interessa comparado ao início. O início sempre é melhor, né? Você não vai querer, galera, numa festa de final de ano, Natal, Ano Novo, chegar no final da festa. Pô, final da festa, galera, todo mundo já comeu tudo, todo mundo tá cansado, todo mundo tá indo embora, a música já tá baixa. Você quer chegar onde, galera? No início da festa. Tem um peru, tem tudo, cara. Tem lá a sobremesa, todo mundo tá conversando, todo mundo tá com energia, a música tá alta. Você não quer chegar no meio, né? No meio tem a possibilidade de já ter acabado grande parte das coisas, você vai ficar pouco tempo, né? Ninguém quer chegar no final da festa. Então, por quê? Numa festa de final do ano você não quer chegar porque na festa de final do ano você não quer chegar no final, mas no mercado você se dispõe, galera, você se dispõe a pegar o final de uma tendência. Você se dispõe a comprar aqui abaixo, né? Por que você se dispõe, galera, a comprar aqui abaixo? Perdão, galera, a vender aqui abaixo. Estava olhando no chat aqui. Por que você se dispõe a vender no suporte, né? No final da festa, no fim da tendência? Não, galera. A gente tem que buscar o quê? O início da festa. Buscar a venda aqui em cima. Por quê? Porque é uma zona, é uma região de alta probabilidade, né? É uma região de alta probabilidade. Então nós temos aqui, galera, pô, não dá pra levar vocês a sério, cara. Não dá pra levar vocês a sério. Tava olhando no chat aqui, a galera falando lá ele. Porque eu falei do peru. Pô, galera, não dá pra levar vocês a sério, cara. A gente tenta passar uma aula séria aqui, vocês ficam bagunçando aí no chat. Enfim, galera, essa aqui é uma zona de alta probabilidade, tá? A gente tem movimentos de indução até a região de topo, certo? Porém, na prática, temos um preço mais barato para a oferta. É uma região de valor que entra bastante interesse institucional, tá? Bastante interesse institucional, beleza? Galera, vamos lá. Vamos lá. Cara, vocês não valem nada, hein, velho? Ó, a gente tem um exemplo aqui em Nasdaq, tá, galera? No gráfico de 1 hora. E aquilo que eu falei, aqui a gente está fazendo uma análise, galera, de tempo gráfico maior, certo? Gráfico de 1 hora. E com aquilo que eu falo, eu vou analisar o tempo gráfico maior para reagir ao tempo gráfico menor, certo? Então, o tempo gráfico maior, eu tenho um movimento de expansão de baixa. Vocês conseguem ver isso aqui? É um baita movimento de baixa, certo? O mercado começa a corrigir. Então, galera, olhando aqui, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Queria apagar esse lado aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto. Vamos trabalhar com metade aqui, galera. Vamos trabalhar com metade desse gráfico. Observando aqui, pessoal, essa movimentação de baixa. Se a gente for olhar uma regressão, né, uma correção. Para vocês, aonde é o melhor ponto para vender novamente esse mercado do Nasdaq aqui, galera? E usa Tech. Observando as retrações, onde é o melhor ponto para vender, galera? A gente pode estar observando aqui que traz confluências, né?
Ó, segundo a teoria de Down, todo suporte rompido, automaticamente quando o preço volta a testar, vira o quê? Uma resistência. Certo? Uma resistência. Então esse suporte aqui, ele foi rompido. Então se o preço volta nessa região, tem alta probabilidade disso aqui virar uma resistência. É o primeiro fator que a gente pode observar. Certo? O que mais, galera? Retração de 61,8. Certo? Retração de 61,8. Galera, por que não a retração de 50? Quem consegue me dizer aqui o porquê não a retração de 50 para vender? Por que não aqui na retração de 50 a gente vai vender? Por que, galera? Por que não aqui? Porque a gente pode observar, galera, a região de 61 confluindo, ó, com captura de liquidez. Olha esse topo aqui, ó. Olha esse topo, galera. Né? Nos 50% tem pouca confluência. Agora vamos ver aqui, ó, como o preço ele se comporta. Olha só. Mercado chega. Olha só, pessoal. Chega aqui, ó, na retração de 50. Não pega combustível suficiente, né? Daniel, é errado eu vender aqui? Não é que seja errado, tá, galera? Você pode vender. Mas geralmente quando eu pego um tipo de trade como esse, nessa região, eu geralmente bato uma parcial. Porque eu sei que mais acima tem uma região com maior interesse, né? Pô, galera, o 50% de FIBO tá bom aqui? Tá bom. É um ótimo ponto, né? É um ótimo ponto. Mas é o melhor ponto? Não. Então eu tenho que desconfiar, né? Eu tenho que desconfiar. Então o melhor ponto é aqui, ó, troca de polaridade, captura de liquidez e retração de 61,8. Agora, olha o que acontece antes do mercado cair, galera, na zona de oferta. Olha o que acontece antes do mercado cair na zona de oferta. A gente tem o que aqui? Mercado chega, galera, testa aqui, ó, testa a retração de 61, troca polaridade, ó, troca polaridade, né? Troca polaridade, aí começa a induzir a galera a vender. Daniel, tá errado eu vender aqui? Não. Né? Não tá errado eu vender aqui, galera. Se eu bato venda aqui, não tá errado. Só que eu sei que em zona de oferta, galera, o mercado ele pode armar a indução. Né? Eu tenho que estar preparado para indução. Daniel, o que é indução? É antes dele cair, ele induzir a galera a comprar nessa região que é uma região sem contexto. Certo? Muitas das vezes você está operando na região correta, mas você está sendo muito antecipado. Por quê? Porque você está operando sem esperar a indução. Então aqui a gente tem o que, galera? Uma impulsão, correção e nova impulsão. E o que a gente tem aqui, galera? Um pivô de alta. Ou seja, galera, o que a gente está tendo aqui? Indução. Eu pergunto para vocês, muitos de vocês, se vissem médias móveis ascendentes aqui nessa região, vocês estariam comprando o rompimento desse pivô. Por quê? Ah, Daniel, as médias estão ascendentes. É isso que eu falo para vocês. É uma análise simplista. Cara, por que tu comprou aí? Ah, o mercado vinha fazendo topos e fundos ascendentes e tava com as médias ascendentes. Eu comprei. Cara, galera, isso aí é o que todo mundo faz. Lembra que eu falei ontem? Se você fizer o que todo mundo faz, o que todo mundo ensina, o que todo mundo já conhece, tem alguma coisa errada, né? E é por isso que muitas vezes você leva esse tipo de stop. Então, a gente aguarda nesse contexto, galera, a indução. Seria o pivô de alta. Mercado induziu, ativou o pivô. Opa, eu fico preparado para o quê, galera? Para vender, certo? Então aqui eu tenho, galera, a falha do pivô de alta, que é o primeiro ponto que a gente vai ficar de olho, tá? Primeiro ponto, primeira oportunidade, a falha do pivô de alta. Daniel, tem mais algum fator para eu ficar de olho nessa região? Eu posso entrar aqui em outra oportunidade? Pode. Qual seria essa outra oportunidade? A quebra de estrutura.
eu tenho topos e fundos, galera, ascendentes. Olha só. Topos e fundos ascendentes. Chegou na zona de oferta, galera. Chegou na zona de oferta. Eu posso, galera, tá vendendo após a formação do pivô de alta. Só que se eu quiser ser mais conservador, galera, se eu quiser ser mais conservador, eu tenho que aguardar o quê? A quebra dos topos e fundos ascendentes. A quebra de estrutura. E onde é que eu tenho a quebra de estrutura, galera? Aqui, ó. Mercado quebra o último fundo. Ou seja, a sequência de topos e fundos ascendentes é interrompida. Ou seja, esse movimento de correção de alta perde força. Então, se você não pegou na falha do pivô de alta, outra oportunidade mais conservadora é a quebra de estrutura. É após os comprados mostrarem fragilidade. Eles perderam a força na compra. Então, essa próxima regressão é bem-vinda para você estar efetuando uma venda. Eu falo bastante disso com meus alunos, quebra de estrutura, né? Mas eu já posso antecipar num pivô sem contexto. Certo? Sem contexto. Então, olha que lindo, galera. E lembra que eu falei para vocês, pessoal, por que o mercado já não caiu aqui de uma vez, ó? Por que o mercado já não caiu aqui de uma vez? Porque não estava com combustível suficiente, galera. Né? O que motivou o combustível do mercado nesse contexto? Troca de polaridade, certo? Captura de liquidez e indução, galera. Né? O Wyckoff chama isso de inducement. Indução, meus amigos. Pivô de alta aqui, ó. Pivô de alta. Por que, Daniel, indução? Porque a galera que compra aqui, galera, nesse pivô, deixa o stop nessa mínima, né? Exatamente, Pedro. Daniel, nem sempre o mercado vai deixar quebra de estrutura. Correto. Não é sempre, galera, que o mercado vai deixar quebra de estrutura. Não é sempre que o mercado vai deixar a quebra de estrutura. É por isso que muitas vezes eu prefiro antecipar na falha do pivô de alta. Entenderam? Mas, por exemplo, eu não peguei a falha do pivô de alta. Ou, melhor, galera, tem vezes que o mercado ele não vai deixar indução. Tem vezes que ele não vai armar um pivô de alta sem contexto. Tem vezes que o mercado vai simplesmente entregar um primeiro movimento de baixa. E agora, se não tem indução do pivô de alta, como é que eu vou vender? Se o mercado ele entrega um primeiro movimento de rejeição e quebra esse último fundo, eu pego a próxima zona de oferta. Tem várias estratégias, galera. Como eu falei, é uma aula básica, mas vocês vão pirar, cara. A cabeça de vocês vai sair explodindo. Mas olha só como o movimento ele é singelo, né, galera? É um movimento lindo. Aqui eu trouxe, ó, o tempo gráfico menor, né? Eu tenho a região de oferta, eu tenho troca de polaridade, e aqui eu tenho indução, ó. O mercado vem e gera liquidez, né? O mercado gera liquidez no tempo gráfico menor. Aí eu tenho a lei da causa e efeito, né, galera? Aqui eu trouxe, pessoal, um exemplo clássico para vocês de como eu opero, tá? De como eu opero a zona de oferta. Pessoal, vou mostrar para vocês aí o exemplo, tá? Um exemplo bem legal. Vamos ver aí na prática como é que eu faço isso. Fintech aí. Confirma aí para mim no chat, galera, se o áudio tá bacana para vocês, por favor. Tem play aqui. Vendidos em NASA aqui, galera. Única operação do dia. Galera da sala aí. Você tá pagando quantos pontos para vocês? Vou voltar aqui aí. Vamos lá. Vendidos em NASA aqui, galera. Única operação do dia. Galera da sala aí. Pagando quantos pontos para vocês aí, galera? Só um detalhe, galera. Notem que nesse contexto, galera, eu não vendi nesse gatilho aqui, ó. Notem, o mercado não engolfou, deixou um engolfo de baixo. Eu não vendi porque eu aguardei a indução. Eu aguardei o pivô de alta. Eu aguardei a próxima falha após o pivô de alta, que foi esse preço de fechamento de reversão. Tá? Vamos lá. Coisa linda, hein? Vamos pro racional de tech, pagando aí quase 50 pontos, bem próximo do nosso primeiro alvo. Único trade efetuado na sala ao vivo.
uma falha de estrutura, certo? Em retração de 50% macro, ó, e troca de polaridade com suporte prévio, tá? O mercado vem de uma perna de baixa. Galera, só um detalhe bem importante. Notem que às vezes eu não vou ter um topo anterior. Notem que às vezes, galera, eu não vou ter um topo anterior que o mercado vai limpar a liquidez. Ó, o exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês, eu tinha topo anterior limpando liquidez. Nesse exemplo eu não tenho, né? Eu não tenho um topo macro anterior para o mercado limpar a liquidez, mas eu tenho, galera, troca de polaridade, o suporte que quando é rompido vira resistência, e eu tenho a indução, que é um pivô de alta nessa região de oferta sem contexto. Então, para mim é suficiente eu tentar vender ali. Pegaram a visão? Se vocês não pegaram, depois volta o vídeo aí, vai ficar gravado, vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Vamos lá, tem vários critérios. Baixa prévia, entrega esse movimento de baixa. Posteriormente, esse movimento de alta a gente caracteriza como um processo corretivo, certo, galera? Daí, se eu for pôr agora, galera, o tempo gráfico maior, o gráfico de 60 minutos, eu tinha um teste de uma média móvel de 50 períodos. O ativo chegando forte na alta esticado, né? Então, para quem quer operar uma falha de estrutura em retração de FIBO, tudo que a gente quer é que o mercado chegue esticado em uma região de oferta, como era a região de Nasdaq aqui. Tem uma média móvel de 50 no intra 60, eu tenho uma troca de polaridade com a região de fundo prévio, né? Olha só, troca de polaridade e o ativo chegando esticado, né, galera? Então, detalhe, galera, agora eu insiro as médias móveis, que eu utilizo médias móveis no meu operacional também. Agora eu mostro para vocês como é que eu utilizo médias de forma objetiva, confluindo com zona de oferta e zona de demanda. Tudo que eu quero é vender aqui. Se eu observar também na ótica do gráfico de 60 minutos, eu tenho aqui uma média móvel de 200 totalmente flat, para eu ter efetuado essa venda. Então eu tenho um contexto ideal, né, galera, para trabalhar a falha nessa região, né? Se eu fosse observar também, galera, um pouco mais macro esse cenário, era uma região de topo anterior, exatamente onde a gente efetuou nossa venda pelo gráfico de 60 minutos, certo? Olha só, junto com uma média móvel de 50, retração de 50 e troca de... Enfim, galera, vou mostrar só essa primeira parte aí do vídeo para não ficar muito longo, mas aí já pode ver um exemplo clássico de como eu trabalho zona de oferta, né? Nesse caso, o mercado vinha de uma alta, tá? Mas a partir do momento que o mercado entrega uma primeira região, uma primeira rejeição, ele pode começar a entregar um processo de distribuição, uma estrutura de Wyckoff. Lembra que eu falei para vocês? Em mercado lateral, eu também posso utilizar a zona de oferta e zona de demanda? Posteriormente, a gente vai ver outro exemplo aplicado no mercado em movimentação de alta, uma expansão, ou uma movimentação de baixa, também expansão. Beleza? Galera, manobras 2 institucionais na zona de oferta. Ó, nesse cenário, nós temos duas manobras, beleza? A primeira é a zona de oferta, que já tem bastante ordens de compra acima do primeiro topo, né, que seria os stops dos vendidos. Ou seja, galera, nesse exemplo aqui, ó, eu estou falando do quê? Um movimento de baixa, certo? Estou falando de um movimento de baixa. Então, ó, o que eu tenho aqui? A primeira é a zona de oferta. Aqui eu tenho uma retração de 61,8, correto? Eu tenho uma retração de 61,8 passando aqui nessa região, ó. O mercado vem desta retração de 61. Né? Muita gente, galera, quando vê um teste na retração de 61,8, já vende, correto? Pessoal, se o mercado veio de um movimento de baixa, retorna e testa a retração de 61, muita gente vai vender. Ó. Então teve gente que vendeu aqui nessa região e teve gente que vendeu também aqui mais acima, um preço de fechamento, né? De reversão. Todo mundo concorda comigo que a gente tem stop de vendido nesse primeiro topo? Eu quero que vocês observem a manipulação. Fala no chat. Todo mundo concorda comigo que tem stop de vendedor aqui? Ó, stop de vendido, né? Pergunta até pra você, você venderia aqui? Muita gente vende, né? Muita gente vende. O cara pega, faz parcial depois. Tem muita ordem de vendido aqui. O que acontece, galera? O mercado vem, retorna, certo? Lembrando, a gente está numa zona de oferta, a gente está numa retração de 61,8. O que a gente tem aqui, galera, na cara da retração de 61,8? Um topo anterior.
certo? O mercado troca polaridade. Tem muita gente também que compra aqui, certo? Nesse martelinho. Muita gente compra, achando que o mercado vai romper o 61, que o mercado vai explodir para cima. Agora, muita atenção. Ó, pessoal, a gente tem stop de vendido aqui nesse topo e tem stop de comprado aqui nesse fundo. Certo? O que acontece, galera? Agora os institucionais vão entrar, ó. Eles vão armar uma estrutura de alta que seria o quê? Um pivô de alta sem contexto, porque está na cara da zona de oferta. Ó, mercado rompe máxima. A gente tem o que aqui nessa região, galera? Captura de liquidez, ó. A captura de liquidez da galera que vendeu anteriormente, certo? Ó, notem, galera, atenção, atenção. A gente tem a captura de liquidez, olha aqui na câmera. Primeiro fator, captura de liquidez, stop dos vendidos ali. Segunda coisa que acontece quando o mercado captura liquidez, temos indução. Muita gente, galera, vai comprar esse pivô de alta, um rompimento. E aí, ó, após a galera comprar esse pivô de alta, onde é que eles vão jogar o stop loss, galera? Aqui abaixo, ó, no suporte. Então, além da gente já ter a galera que tá com o stop aqui abaixo, né? Os comprados que compraram no martelinho aqui abaixo, a gente tem a galera que colocou o stop loss do pivô de alta, né? Então esse fundo tem muita liquidez. Muita liquidez. Então a gente tem aqui, galera, a ativação de um pivô de alta totalmente sem contexto, certo? E a gente começa a ter um institucional entrando, porque eles entram após a manipulação, após a indução. E aqui abaixo a gente tem o quê? Stop de comprado. Né? Stop de comprado. E o que acontece, galera? Olha que lindo esse processo em Nasdaq aqui, galera. A gente tem o quê, ó? O mercado vinha apresentando topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes, ó. Aqui a gente tem o quê? A quebra de estrutura. A gente tem um acionamento dos stops dos comprados. Olha o retorno, galera. Olha o mercado após quebrar a estrutura. Olha o caminho livre para a oferta vender mais. Olha o combustível, galera. Olha o combustível. Pessoal, tá ficando claro para vocês o que é a zona de oferta? As induções e manipulações na zona de oferta? Fala no chat aí se tá ficando claro. Fala sim, galera. Tá ficando claro para vocês? Tá trazendo ali, galera, uma novidade na cabeça de vocês? Tá abrindo a mente de vocês? Eu não quero que vocês dominem isso aqui. Isso aqui é uma introdução, tá? Isso aqui é uma introdução. Eu só quero saber se tá abrindo a mente de vocês para ver como realmente o mercado se comporta. Agora, a gente vai aplicar, galera, outro exemplo, beleza? Outro exemplo. Se liga. A gente tem ativações de estruturas sem contexto, certo? Ó, notem, eu tenho zona de oferta, aqui eu deixei claro. Ó. É muito comum, galera, é muito comum a gente ver pivô de alta sendo ativado totalmente fora de contexto contra várias confluências vendedoras. Tá? Várias confluências, ó. Geralmente, galera, esse pivô de alta aqui, ó. Olha aqui o pivô de alta. Ele é ativado na cara da retração de 7640 ou 61,8 ou 50%. Na cara, galera, de troca de polaridade, né? Após o mercado limpar a liquidez. Isso aqui, meus amigos, é indução, é manipulação, certo? É muito comum a indução por parte dos institucionais em cenários como esse. Grande parte do varejo acredita que o mercado vai reverter o movimento de baixa. Muita gente que compra aqui, galera, fala, o mercado vai reverter, vai jogar no topo. Mas, na verdade, galera, essa região é apenas uma região mais barata para os institucionais venderem, tá? E induzirem as sardinhas ao erro. Olha que interessante, galera. Exatamente o que a gente está falando agora. Você compra e de repente o mercado cai. Você sabia que muitas vezes você está sendo induzido a comprar na cara de uma região de oferta e isso faz com que suas operações muitas das vezes não tenham sucesso? Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar algumas confluências que definem ou não uma região de oferta.
Então, o fator primordial do mercado é a captura de liquidez, acionamento de stop de vendido e acionamento de stop de comprado. Então, baseado nisso aqui no índice Nasdaq, a gente poderia observar que ele chega nessa região absorvendo e capturando bastante liquidez. Ó, ordem de vendidos aqui, galera, que desceram nessa perna de baixa, vendido. Então, essa é uma região de potencial zona de oferta. Então, outro fator primordial nesse trade foi eu ter observado previamente uma deriva de alta. E uma deriva de alta, ela classifica a fraqueza do movimento vigente. Ou seja, se o mercado sobe derivando, ao ter a probabilidade desse mesmo mercado entregar uma reversão a qualquer momento. E agora, cereja do bolo, galera. Eu tive um teste em uma retração de 76,40. E se eu for observar esse movimento aqui, galera, eu tive um movimento de baixa mandatório prévio. Então, o preço tem como referência a oferta, galera. Detalhe, galera. Presta atenção como nessa região eu tenho captura de liquidez, eu tenho uma deriva, eu tenho uma retração de 76,40 e eu tenho uma troca de polaridade. Galera, isso aqui é troca de polaridade, ó. Ah, Daniel, mas o mercado subiu um pouco mais do que a troca de polaridade. Segue sendo um suporte rompido que quando é retestado, meus amigos, vira uma resistência. Beleza? Vamos lá. Os vendidos, né? Então a retração de 7640, ela é a retração que antecede a movimentação institucional, é o último ponto de parada de captura de liquidez que os institucionais costumam estar se posicionando. Então eu tenho uma deriva de alta, eu tenho uma região de captura de liquidez em topo prévio, absorvendo aquelas posições, e um teste em retração de 7640, eu tenho todos os fatores para uma possível quebra de estrutura e uma nova iniciação de movimento de baixa, galera, baseado pela oferta, pelos vendedores. Então, o nosso único trabalho nessa operação foi vender após o teste da retração de 7,5. Detalhe, galera, tudo feito ao vivo, tudo mapeado no pré-mercado e a única operação do dia. Vocês devem falar, mas Daniel, para tu pegar esse tipo de trade aí, tu é estopado várias vezes. Não, galera, tudo feito ao vivo com meus alunos, tudo feito ao vivo. 40, na quebra de estrutura da deriva, stop, galera, ficou aí de 18 pontos, e o nosso terceiro alvo da projeção nessa volta em A pagou 175 pontos, tudo feito ao vivo com meus alunos e explicado pré-definidamente. Enfim, galera, é isso que eu tento mostrar para vocês. Galera, é geralmente uma, duas, no máximo 3 operações por dia. Não tem necessidade, galera. Se a gente está operando uma região de alta probabilidade, como eu falei para vocês na aula, não tem necessidade de eu realizar várias operações, tá? Várias operações. Galera, a aulinha tá ficando um pouco longa aí, né? Quem sentir a vontade de me marcar, postar no Instagram, fica à vontade, tá, galera? Ó, aqui a zona de demanda, galera, ela segue a mesma metodologia do que a zona de oferta. Qual é a diferença da zona de oferta para a zona de demanda? A zona de demanda é interesse comprador. A zona de oferta, galera, é interesse vendedor, tá? Mas a leitura é a mesma, só é a gente inverter. Se eu continuar, a aula vai ficar muito grande. Mas aqui eu separei vários exemplos, né? Isso aqui é uma leitura mais avançada, mas eu mostro claramente. Inclusive, galera, tudo que eu ponho aqui de exemplo foram exemplos que eu operei ao vivo. Beleza? Inclusive, ó, vou trazer aí mais um exemplo explicativo sobre a zona de demanda, tá? Ó, mais um vídeo aí. Galera. Presta atenção. Cravado o primeiro alvo, posso pôr no bolso, se eu quiser continuar conduzindo, posso buscar um segundo alvo desse pivô, certo? Mas se eu observar aqui, galera, pessoal, comprado em Nasdaq, pagando R$2.500 já, tem um alvo maior de um pivô de alta, certo? Compra em suporte, galera, baseado no price action, Nasdaq sugeria uma movimentação lateral no dia, certo? Então agora o alvo que eu busco para o Nasdaq é esse pivôzão de alto, caso ele ative, tá, pessoal? Mas eu tenho um primeiro alvo, antes desse primeiro alvo, desse pivô de alta, que seria aí o topo anterior. Por quê, Daniel? Porque eu tenho uma média móvel de 200 flat. Alertei para a galera da sala a possibilidade, meu stop já está no break-even por inflexão, tá, galera? Nada de mover stop para 0 a 0, galera, sem fundamento técnico. Aqui na Nasdaq movi meu stop pro 0 a 0, mas não por fato de ser o 0 a 0, por ser um fundo ascendente, tá? Uma condução por inflexão. Então sigo comprado em Nasdaq com meus alvos pré-definidos aí, tá, galera? Tem o primeiro alvo do pivôzão, tem um topo anterior,
Por que o topo anterior eu uso como alvo aqui, galera? Porque eu tenho uma 200 lateral, certo? E também posso trabalhar com essa microestrutura. Microestrutura aí, galera, que seria um micro pivô de alta para alvos micro, tá? Então segue a compra em Nasdaq. E qual foi o racional para essa compra, tá, galera? Conta real, tudo certinho, ó. Qual foi o racional já operando pela Black Arrow, tá, pessoal? Pela nova plataforma do Profit, pela Nelogic, certo? Então, qual foi o racional aqui em Usatech, galera? Para eu efetuar essa compra em suporte. Se eu der um zoom aqui, eu posso observar que o Nasdaq está trabalhando. Vamos lá, galera. O que eu tenho previamente aqui, ó? O que eu tenho previamente, galera, nesse movimento? Eu tenho o mercado entregando uma impulsão, uma correção e uma nova impulsão. Vocês concordam que eu tenho um movimento de alta, galera? Eu tenho uma quebra de estrutura aqui. Quem concorda, fala sim no chat. Temos um movimento de alta, uma quebra de estrutura. Certo? Posteriormente, galera, eu trabalho aqui, ó, com a retração desse movimento de alta. Então, o que seria a zona de demanda? A zona de demanda, ela vai se classificar como a região que passa a retração de 61 aqui, nesse exemplo, ter uma região que possa capturar liquidez. Ó. Então, aqui, eu tenho o primeiro suporte em Nasdaq. Né? O mercado impulsiona, joga no topo lá, próximo. Ó. Quando ele volta, galera, o que ele faz aqui, pessoal? Ó, mercado volta para o suporte. O que eu tenho aqui? Ó, mercado voltou para o suporte. Eu tenho dois eventos aqui. Falem no chat quais são os dois eventos que o mercado faz aqui, galera. Quais são os dois eventos que o mercado faz aqui? Primeiro, pessoal, primeiro evento, ativação de um pivô de baixa sem contexto. Por quê? Porque cai na cara da zona de demanda. Certo? Segundo, galera, Segundo, captura de liquidez em suporte prévio. Olha a liquidez sendo capturada. Né? Muita gente que estava conduzindo a compra aqui, ó, jogou stop nesse fundo. Ou muita gente comprou nesse suporte, certo? Agora vamos ver a continuação aí. Em retrações macro desse movimento expansivo de alta, certo? Então se eu der um zoom aqui, galera, e observar esse fundo com esse topo, eu posso projetar a retração desse movimento expansivo aí de alta, tá, galera? Então baseado nisso, hoje ele voltou nessa região de 61,8 e marcou um fundo duplo pelo gráfico de 15 minutos. Baseado nisso, galera, esperei a... Agora, olha só, galera. Olha isso aqui, meus amigos. Olha o mercado ativando no micro. Ele ativou no macro, galera, um pivô de baixa e também no micro um pivô de baixa. Ou seja, eu tenho o micro e o macro em confluência. Olha o pivô de baixa ativado, né, sem contexto, capturando liquidez. Ou seja, galera, é nessa região que eu quero me posicionar. É uma região de alta probabilidade. Não tem necessidade, galera, de eu ficar metendo giro louco, fazendo várias operações. Certo? Fazendo várias operações. Como o vídeo é longo, vou dar uma passada aqui. Vamos ver o decorrer da operação aí, ó. O mercado vai, eu tô explicando. Olha só, galera. Olha quanto me pagou. Isso ao vivo, tá, galera? Conta real. Conta real, olha só. Olha só. Gráficos para me apoiar na condução do trade, tá? Tudo feito, galera. Ao vivo na sala. Isso aqui foi ao vivo na sala, galera. Cravei o alvo. Zerei a operação. Certo? Zerei a operação. Mas isso tudo, galera, aplicado à nossa aula de hoje. Cravado. Se o mercado não chegar nessas regiões, a gente fica quieto, correto? Exatamente, Michel. Olha a pergunta do Michel, galera. Daniel, se o mercado não chegar nessas regiões, a gente não faz nada? Exato. Tá? É muito comum na sala, Michel, a gente não operar. Se o mercado não chega nessas regiões, fica em uma região nada a ver, a gente não faz nada, cara. Tem dia que a gente não opera na sala. Só fica analisando. Se não chegar na região, se não apresentar os critérios que nós queremos para abrir uma operação, a gente não faz nada. Não é uma corrida de cavalo. A gente não tá com pressa de fazer dinheiro, né? Não é quantidade, é qualidade, né, cara? Então a gente opera índice, dólar e Nasdaq e busca em 3 ativos um desses contextos, né? Se não tiver nenhum desses contextos nesses 3 ativos, a gente não faz nada. E ó, detalhe, aqui a gente está falando só de zona de oferta e demanda. Eu não introduzi o Wyckoff,
e não introduzir o resto do meu operacional, né? Outro exemplo, galera. Outro exemplo aí para vocês. Pessoal, esse trade faz sentido para vocês? Se liga nessa compra após o dólar ativar um pivô de baixa totalmente sem contexto em uma região de demanda onde passava uma média móvel de 50 levemente ascendente, uma retração de 61,8 macro da perna prévia de alta e também região de suporte prévio. Observem a média móvel de 200 flat fortalecendo o cenário de extremidades no intraday. E para utilizar a saída desse trade, galera, eu busquei uma simetria, né? Saída aí, galera, no 61,8 da perna corretiva prévia, né? Micro, galera. Então, comprei no 61 macro e saí no 61 micro dessa última perna de correção. Trade que eu faço constantemente com a galera da sala e tudo alertado aí no pré-mercado, galera, de forma antecipada, a região mapeada que eu até postei anteriormente aí para vocês nos stories. Tamo junto aí, galera. Espero ter ajudado com... Vamos lá, pessoal. Vamos voltar pro tempo gráfico maior aqui. O que eu tenho um tempo gráfico maior, pessoal? Olha só. Tempo gráfico maior, galera. O que eu tenho? Movimento de alta. Certo? Mercado formou um topo, começou a regredir. Isso aqui é o gráfico de 60 minutos do dólar, tá, galera? O que eu faço? Vou puxar uma FIBO. 0% no topo, 100% no fundo. O mercado retorna, galera, aonde, ó? 61, joga para cima. Depois retorna para o 61, joga para cima. Agora, especificamente no meu trade que eu fiz aqui, ó, eu abri a operação no início dessa barra branca de compra. O que eu tive, galera, para efetuar essa compra? Eu tive o quê? Uma indução. O mercado veio, ó, e ativou um pivô de baixa. Ó, o mercado veio, abriu aqui, ó, gap de baixa, ó, e ativou um pivô de baixa. Estão vendo o pivôzinho de baixa? Vamos mudar a cor do pivô aqui, ó. Deixar azul. Pivô de baixa azul. Mercado induz. Pivô de baixa no gráfico de 60 minutos. Lembra que eu falo para vocês? Eu vou analisar o gráfico maior. Esse aqui é o gráfico de 60 minutos. E eu vou reagir no tempo gráfico menor. No gráfico de 60, eu tenho um pivô de baixa ativado. Eu tenho a captura de liquidez desse suporte prévio. Olha a liquidez sendo limpada aqui, galera. Estão vendo? O que mais que eu tenho, galera? Uma média móvel de 50 períodos, confluindo com essa região. Agora, o que eu faço, pessoal, no tempo gráfico menor, né? Isso aqui foi feito ao vivo na sala, tá? Feito ao vivo. O que eu faço no tempo gráfico menor, galera? Eu espero a liquidez ser capturada, eu espero a ativação do pivô de baixo sem contexto, e eu vou comprar o quê? Primeiro gatilho que me vier nessa região. E olha o movimento, olha o meu risco, olha o retorno, galera. Né? E o mercado foi embora para cima. Então, galera, é esse tipo de operação que eu quero que vocês comecem a pensar e tomar a decisão de abrir esse tipo de operação. Para vocês, se liga nessa compra, são operações que você vai participar do início do movimento. Você está falando de risco-retorno bom, galera. Não é qualquer tipo de operação. Tá? Agora, galera, vamos olhar aqui, ó, também esse outro exemplo. Operando mini índice, se liga nessa... Galera, mais um dia incrível operando mini índice. Se liga nessa compra após o mercado ativar um pivô de baixa totalmente sem contexto. Peguei na falha de... Pivô de baixa por quê, galera? Olha o tamanho do gap. O mercado abre com um baita gap, já abre esticado. Aí eu tenho impulsão, correção, impulsão. Isso aqui é um pivô de baixa sem contexto. Certo? Na cara de uma zona de demanda, meus amigos. Olha a continuação aí. Estrutura, né, galera? Alta é a probabilidade do mercado falhar nessa região. Peguei mais de 1.300 pontos até a retração de 61,8 do Fibogap. Teve payroll ali. O mercado começou a rejeitar no tempo gráfico de 2 minutos e efetuei a compra. Mas, pessoal, essa mesma região que eu efetuei a compra tinha várias confluências. Detalhe, galera. Tudo feito ao vivo na sala educacional, sem meter giro louco, tá? Esses no macro, tá? Tempo gráfico diário tinha uma média móvel de 200 ascendente, tinha uma região que passava uma retração de 50%. Eu também tive uma baita região de troca de polaridade, como eu tô mostrando aí pra vocês agora no vídeo. Pessoal, tempo gráfico, como eu tô mostrando aí pra vocês, tive uma baita região de troca, uma retração de 50%. Eu também tive uma... Muito rápida essa transição que eu coloquei. Tinha uma região que passava... Aí,
Agora, consegui, galera. Consegui. O que eu tive? Aqui é o gráfico diário. Olha a região que eu comprei, galera, no índice, tá? Gráfico diário, pessoal. Gráfico diário. Olha só lá em cima, gráfico diário. Olha onde eu comprei, galera. O que eu tenho aqui? Troca de polaridade. Tenho troca de polaridade. Eu tenho um topo rompido que quando o mercado volta vira o quê? Né? Uma resistência rompida. O mercado volta a testar, vira o quê? Um suporte. Daniel, mas isso não... Perdão, galera, caiu aqui. Estão me ouvindo aí, pessoal? Responde no Dia chat. incrível operando mini índice. Se liga nessa preto aí, ó. Móvel de uma retração ascendente. Tinha uma região passada. Ó, estão me ouvindo aí, galera? Fala um sim aí no chat. Caiu aqui. Beleza, show de bola. O que eu tenho aqui, pessoal? Ó, eu tenho uma troca de polaridade. Eu não tive, galera, uma captura de liquidez aqui. Certo? Por exemplo, eu não tive isso aqui, ó. Certo? Eu não tive isso aqui. Né? Eu não tive isso aqui, ó. O mercado não limpou liquidez, ó. O mercado não limpou liquidez. Certo? Mas o que eu tive, galera, no macro? Eu tive uma troca de polaridade. E agora, o que eu tive, galera, no micro? Passava uma retração de 50%. Eu também tive uma baita região de troca de polaridade. Olha a Como média eu tô mostrando aí pra 200, vocês agora no vídeo. Pessoal, tem o gráfico de 60 minutos, eu tinha um preço distante da média móvel de 9 de 20, é um gap amplo, né, galera? Então, alta é a probabilidade nessa região de interesse entrar repique comprador. No gráfico de 15 minutos, também tive divergência, galera. Médias móveis distante do preço caro para os institucionais. Então, alta é a probabilidade aí do mercado entrar pressão contrária. Esse tipo de trade eu realizo constantemente, tá, galera? Quando o mercado abre com gap amplo, busca as confluências na ponta contrária e surfa esse belíssimo movimento. Me sigam aí para mais trades como esses irracionais. Ó, o que eu tive no micro, pessoal? Um pivô de baixa. Tá? Um pivô de baixa. Então eu não tive no macro uma captura de liquidez. Mas no micro eu tive uma indução. No micro eu tive uma indução. Então pra mim aquilo ali já basta. Né? Aquilo ali já basta para eu abrir uma operação. Certo? Aqui eu trouxe também, ó, outros exemplos, tá? Trouxe outros exemplos, ó. No gráfico de 4 horas do dólar, galera. Gráfico de 4 horas do dólar. Tem um movimento de alta. Né? Movimento de alta, joga no topo, tenho aqui uma zona de demanda. Mercado volta, onde é que eu falei para vocês que eu começo a observar? Retração de 50. Né? Daniel, é errado comprar a violação desse martelinho? Não. Tá? Comprou aqui, show de bola, pagou bem. Está falando do gráfico de 4 horas. Mas antes do mercado ele entregar um movimento singelo, galera, um movimento genuíno, o que ele vai fazer? A indução, né? Olha a indução no dólar, galera. Como assim indução, Daniel? Vai formar um pivô de baixa na cara da zona de demanda. Formou o pivô de baixa, pessoal, ele estopa os comprados anteriormente, induzem a galera a vender esse suporte, certo? Induz o pessoal a vender. A galera vai jogar o stop nessa máxima. E aqui a gente tem um baita movimento de alta, uma baita oportunidade. Ó. Eu tenho captura de liquidez e o institucional entrando. Né? Ó, aqui eu tenho a entrada do institucional, certo? Aqui eu tenho a captura de liquidez junto com a quebra de estrutura. Olha o movimento de alta, galera. Aí eu pergunto para vocês, tendo uma leitura dessa de mercado, galera, tem como a gente meter o giro louco? Tem como fazer várias operações? Só se a gente tiver no dia bem ruim, né, galera? Só se a gente quiser realmente fazer besteira. Mas é um operacional, meus amigos. Objetivo. Poucas operações, mais qualidade. Tá? Ó, o GK falou, acabei de perceber que eu era liquidez. GK, a partir do momento que você tem uma visão de mercado voltada para observar regiões de interesse, tudo se torna mais objetivo. Tá? O negócio é ter paciência, exatamente, cara. E é isso que eu quero mostrar para vocês, cara. Não é, galera, operando de qualquer forma, operando de forma engessada, operando setup. Tá? É você ter uma boa leitura de mercado e sempre reagir ao macro. Operar o micro, né, a favor do macro. Galera, essa foi a aula de hoje. Quem quiser aí marcar no Instagram, fica à vontade.